Boa noite para quem está chegando. Mais um dia de live, mais um dia de muito assunto produtivo, muito conteúdo legal. Hoje temos uma participação especial, né? Como eu venho divulgando esses dias, eu queria mudar um pouquinho para a gente abordar mais o desenvolvimento motor, dessa vez relacionada à fala, a questão orofacial. Então eu acho que vai ser um papo super legal. Eu estou esperando só a nossa convidada entrar para eu solicitar ela, tá? Para entrar na nossa live. Também vou esperar as pessoas entrarem, né? Vão chegando aí. Nós combinamos que as dúvidas nós vamos tirar no final, até para não interromper o bate-papo, né? Ficar um bate-papo bem fluido. E aí no final a gente vai realmente tirando as dúvidas. Então eu vou só aguardar ela entrar para eu solicitar a entrada dela, tá bom? Só vou aguardar. Boa noite para quem está chegando. Todo mundo aí entrando, que bom. Tô esperando só ela entrar, pra gente começar. Maria Sônia, Edilene, Raíli, Martina, Rafael, Camila, boa noite. Tô só aguardando, Paula, você entrar. Bom, enquanto ela não entra, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Antes dela entrar, eu queria falar sobre o tema da nossa live hoje. Nós vamos falar sobre disfagia infantil, né? Alterações na mastigação, alterações na deglutição, principalmente em crianças que têm necessidades especiais. Claro que ela vai contar a experiência dela no atendimento de crianças que têm disfagia, porém a gente vai levar mais para questão neurológica, né? Para os comprometimentos neurológicos, as necessidades especiais. E aí, Paulo trabalha com isso, ela vai explicar para vocês, ela atende isso e ela tem uma experiência muito grande nesse assunto. E eu acho que ela tem muito a contribuir essa noite com a gente, né? Ela vai falar muito sobre essa questão. Primeiro, né, a gente vai querer explanar um pouco sobre o que é, né, a disfagia, como acontece, por que acontece. E depois a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela. E aí ela falou também para mim que ia dar algumas dicas às mamães, né? Que eu acho que isso é o objetivo daqui da página. E também é o nosso objetivo hoje, essa noite, nessa live. E eu tô aguardando ela, mas ainda ela não entrou. Vamos ver se ela entra, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Por aqui. Para ver se ela entra para a gente começar a nossa live. Vamos ver se agora ela entra. Quem tiver dúvidas, tem uma caixinha aí de perguntas, tem uma interrogaçãozinha, mesmo do lado dos comentários. Quem tiver dúvida, pode deixar nessa caixinha aí de perguntas, que no final a gente responde, tá bom? Todos vocês. Acho que ela entrou agora, vou solicitar a entrada dela. Acho que agora vai. Olá, boa noite. Agora Ó, sim. tudo bom, Renatinha? Como é que você está?
Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô lhe vendo bem e ouvindo bem. Você, tá tudo bem? O meu Tudo, áudio tá tudo direitinha? ótimo. Tudo Tudo ótimo. ótimo. Tudo ótimo, Paula. Eu estava contando aqui o pessoal mais ou menos como vai ser o objetivo da nossa live, o tema que a gente Uhum, vai abordar e mais ou menos o que você vai falar. E certo. eu disse que era um tema muito legal, você tem uma experiência muito vasta, né? Muitos anos à frente desses É, atendimentos de crianças com disfagia. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente. E logo em seguida, a gente começa a nossa live. Mas antes, eu vou me apresentar e logo em seguida você se apresenta, tá? Meu tá nome bom. é Renata Pereira, eu sou fisioterapeuta, eu sou mestra em saúde da criança e do adolescente e atualmente eu atuo em atendimentos voltados para crianças que têm comprometimentos neurológicos, né? Minha área é neuropediatria e atualmente eu atendo aqui na cidade do Recife, em Pernambuco, mas com a pandemia, né, Paula, a gente também está se renovando e começando a fazer uns atendimentos, teleatendimentos, né, atendimentos online, que eu acho que isso foi uma ideia super legal, porque querendo ou não, a gente está capacitando os pais a Sim, fazerem sei lá, exercícios, atividades em casa. Isso é uma novidade, isso é muito legal. Capacitar esses sim. pais para ajudar essas crianças. Mas eu queria que você se apresentasse para a gente, Paula. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paula Azevedo, eu sou fonoaudióloga, formada desde 2001, já tenho aí quase 20 anos de estrada. Eu sou uma apaixonada, devota com a neuropediatria, sempre foi a minha paixão. Muito antes até de eu entrar na fonoaudiologia, eu já sabia que eu ia trabalhar na área de neurologia, dentro de hospitais, sempre foi um desejo que eu tinha desde criança. E não por influência de ninguém da família, que eu praticamente não tenho ninguém da área de saúde da família, mas é algo que tinha dentro de mim e eu consegui, graças a Deus, estar fazendo aquilo que eu amo. Eu acordo todo dia de manhã feliz. Então, eu tenho uma formação em fono, eu tenho um mestrado também na área de saúde da criança e adolescente na Federal, igual o seu. Tenho pós-graduação em São Paulo, na fonoaudiologia hospitalar. Sou formada no método Bobat, o pediátrico, o básico, né, o pediátrico, o avançado e o baby. Tenho formação também com laser terapia e muito estudo com a questão de introdução alimentar, dificuldades alimentares e disfagia. Curso sobre disfagia, já tenho inúmeros, muito, e é o que eu realmente amo fazer, amo trabalhar, é trabalhar com alimentação infantil. Ô, 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 Paula, assim, antes de mais nada, eu queria que a gente falasse sobre a questão da fono mesmo, né? Quando a gente fala fono, eu vou para fono, a gente já pensa logo em apraxia da fala, por exemplo, a gente já pensa logo na questão da dificuldade na fala, na linguagem. Mas a fono, ela também pode atuar nessa questão orofacial, nesse desenvolvimento motor orofacial. E eu queria que você começasse a live falando dessas atuações da fonoaudiologia, que não só para a questão da fala, que eu sei que é muito importante para muitas mães e tal, mas também a questão das alterações nessa mastigação, nessa deglutição, né? Eu queria que você falasse, assim, essa questão das atuações, né, dentro da fono. Então, primeiramente, eu queria lhe agradecer, eu não lhe agradeci o convite de estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento e essa troca, né, que hoje a gente vai fazer uma Ah, troca muito bonita de fono eu e que físio. agradeço. Em tantos momentos, o que seria da fono sem a físio, o que seria da físio sem a fono, né? Então, a gente está aqui hoje Sim, para mostrar aí que essa questão multidisciplinar ela realmente é válida, é importa. importantíssima, e quem ganha é o paciente, né? Em todas as áreas, quem Verdade. ganha é o paciente. Quando todos se unem para pensar juntos, realmente o paciente ele tem ganhos maravilhosos, né? Então, falando um Isso pouco é dessa verdade. questão da fonoaudiologia, a fonoaudiologia ela iniciou, né, ela foi decretada em 1980, e nós, de lá para cá, nós crescemos bastante. Como um reconhecimento de profissionais, a nossa importância na questão do desenvolvimento, não só da fala, mas esse desenvolvimento, como você falou, esse desenvolvimento miofacial, orofacial, nas questões alimentares, na questão de nutrição dessas crianças, na questão escolar, no desenvolvimento dela como um todo. Então, não é só essa questão da linguagem e da fala, como antigamente era. Então, hoje em dia, a fonoaudiologia ela tem 12 áreas.
ver, além da disfagia, que é a minha área, tem a linguagem que já é muito conhecida, tem a audiologia que é muito conhecida, tem a área de linguagem. Dentro de linguagem tem a área de fluência, que é as gagueiras, as famosas gagueiras. Tem a fonoaudiologia Sim. educacional, tem a gerontologia, tem a fonoaudiologia do trabalho. Então, todas essas áreas da fonoaudiologia têm voz, todas elas vão trabalhar com toda essa questão de fonoaudiológica como um todo. Respiratória, de fonação, de deglutição, de mastigação, de fala, que na verdade são sistemas estomatognáticos que nós trabalhamos, que são todos esses sistemas, né? Sucção, deglutição, respiração, fonação. Então, tudo isso está integrado. Nós precisamos, para falar, nós precisamos respirar, nós precisamos coordenar a nossa Sim. respiração com a nossa deglutição. Quando nós vamos comer, nós também precisamos dessa coordenação. Quando nós vamos falar, nós precisamos nos articular bem para ser inteligível a nossa fala. Temos que coordenar com a nossa respiração. Então, está tudo interligado. Então, na verdade, essas áreas da fonologia, ela veio abranger a questão auditiva também. Se eu não escuto bem, eu não consigo falar bem. Então, está tudo integrado. Graças a Deus, nós estamos cada dia mais sendo reconhecidas como um todo, né? Como que a gente consegue abranger diversas áreas Muita aí. coisa. Muita Muita coisa a coisa. Fono faz e é lindo a área de atuação de vocês. Mas então, Paulo, o que seria então disfagia infantil? Como ele é conceituado? Então, disfagia é qualquer alteração na introdução do alimento, desde a chegada desse alimento da boca até o estômago, em qualquer das fases desse trânsito, seja na fase preparatória oral, seja na fase faríngea ou na fase esofágica. Qualquer intercorrência que possa comprometer as questões respiratórias e pulmonares, as questões nutricionais, crianças que tenham desnutrição, que possam ter desidratação, ou tenham comprometimento respiratório, de infecções respiratórias ou pneumonias, eles estão com um quadro de disfagia. Então, é algo que pode acontecer visualmente, tem na área preparatória oral, na área fase oral, nós podemos perceber mais facilmente essa disfagia do que na fase faríngea e na fase esofágica. O diagnóstico, para nós darmos o diagnóstico de disfagia, quando uma mãe diz, meu filho não está conseguindo mastigar, é mais fácil de reconhecer a dificuldade de alimentação, Sim. porque está mais visível. Mas muitas vezes a disfagia ela está ali silenciosa, ela está acontecendo microaspirações, às vezes silentes, por falta de um reflexo de tosse, de proteção de via aérea, e não se descobre. E daqui que tenha um tempo de investigação para chegar nesse diagnóstico, às vezes a criança ela está perdendo peso, ela está já no quadro de nutrição, de desidratação, e com pneumonias, às vezes está sendo internada com recorrentes, né, internações recorrentes, por conta de infecções respiratórias, e até chegar ao diagnóstico de que ele está broncoaspirando, às vezes demora um pouquinho. Por isso a importância o mais cedo possível da intervenção fonoaudiológica para ser feita essa avaliação e fechar esse diagnóstico o quanto antes e iniciar o tratamento correto, para prevenir esse dano. E como identifica, assim, como a mãe pode identificar que o filho está com disfagia? Assim, quais são os sinais, os sintomas, né, da disfagia? Então, por exemplo, se for um bebê, se a mãe está dando uma alimentação para o bebê, e esse bebê ele começa a ficar dispineico, ele fica cansado, se ele fica com irritação, se ele chora, se ele vomita, se ele tosse, se engasga, se sai leite pelo nariz, se ele fica com cansaço após essa dieta, se ele está se jogando para trás, se é uma criança que na hora que está recebendo mamadeira ou leitamento materno, está se jogando para trás, ele está irritado. Se ele fica com cianose, que fica aquela roxinho, sabe? Aquela coloração mais arroxeada. Então, são alguns sinais de que ele está desconfortável, que alguma coisa não está certa. E isso é na hora da alimentação, né? Isso é sempre na hora... Ou a saliva, porque essa criança, se ela tiver alguma alteração na questão sensório-motor oral, ela pode também estar broncoaspirando, está tendo disfagia com a própria saliva. Então, na verdade, a disfagia é a dificuldade de deglutição desde a saliva a qualquer alimento. Eu posso ter disfagia com a minha saliva e não ter com determinada consistência de alimento, ou eu posso não ter disfagia nenhuma de saliva, mas alguma consistência específica de alimento, eu ter sim os meus riscos de broncoaspiração e de dificuldades alimentares. Então, essa mãe, ela tem que ficar atenta a isso, porque muitas vezes não é só alimentação. Uma criança que, por exemplo, que está frequentemente com aquela voz molhada, como fosse um gargarejo, ela está com dificuldade de saliva, aquela saliva, ela está ali em cima de prega vocal.
E aí, na hora que ela está expirando, está borbulhando, ela não está fazendo a deglutição efetiva para fazer o clearance, a limpeza daquela laringe. E aí já é um sinal de que ela talvez não esteja percebendo o volume de saliva que está entrando por penetração laríngea, por gravidade na garganta dela. Entendesse, Renata? Então, isso aí já é um gatilho. Ó, meu filho, ele tá, de vez em quando ele tosse, por exemplo, tá conversando, tá falando e tosse. A própria saliva, se engasgando com essa saliva. É um sinal de que tem alguma disfunção ali motor oral que pode sim estar causando alguma disfagia. E aí isso pode, às vezes, começar e se agravar, entendeu? Tem uma causa para isso acontecer? Assim, isso acontece por conta disso. Tem uma causa? Tem várias, desde as causas neurogênicas, né? Existem as disfagias neurogênicas, que, por exemplo, são as disfagias crianças que têm uma anóxia cerebral, que desenvolveram encefalopatias, traumatismo crânioencefálico, algumas síndromes que podem também ocasionar disfagia. Tem as disfagias mecânicas, por exemplo, malformações craniofaciais, ela pode comprometer, por exemplo, fissura labiopalatina. A criança que não tem, por exemplo, fissura de palato, ela não vai conseguir fazer a pressão negativa intraoral adequada para fazer uma boa ejeção do alimento para trás e fazer o fechamento glótico completo. Então, acaba que ela não tem a força de deglutição e aquele alimento não provoca uma elevação do foco de laringe, entendeu? E aí isso acaba prejudicando. Então, assim, malformações, tumores, ela pode ter algum tumor em região de faringe, região de laringe, que também vai ocasionar uma dificuldade da passagem desse alimento ou de proteção da via aérea. Então, isso também é estenose esofágica. A criança vai comer e a comida não está descendo, Então, o esôfago ele pode estar com dificuldade de abertura do esfíncter esofágico superior. Porque o músculo cricotiroideu não está abrindo direito, não está puxando esse esfíncter para poder fazer a abertura. Então, isso é uma mecânica que está alterada. Entendeu? Então, Paula, existe também disfonia medicamentosa, alguma medicação que causa hiperotonia, que é a diminuição da saliva intraoral. A gente, sem a saliva, nós não conseguimos elaborar esse bolo alimentar dentro da cavidade intraoral. Ele fica um bolo difícil de fazer, de ficar coeso, e a gente conseguir jogar ele para a nossa faringe. Então, muitos pacientes que estão com alguns medicamentos xerostômicos, que causam a xerostomia, eles têm queixa disso também. E aí, só que com criança é mais difícil de perceber, com adulto é mais fácil, porque o adulto fala, né? O adulto diz, doutor, depois dessa medicação, não estou conseguindo comer direito, porque a boca está seca, eu não consigo juntar o alimento. Mas com a criança ela não consegue. E aí ela começa a ter recusa alimentar, não quer comer, passa muito tempo para deglutir aquele alimento, tem um gasto energético grande, mais de 30 minutos numa refeição, e às vezes a gente não entende por quê, às vezes é uma coisa simples. Pode ser uma coisa séria, mas é uma coisa simples, entendeu? Eu queria dar boa noite só ao pessoal que está entrando e super elogios para você, Paula, aqui. Paula Arrasa, te amo, melhor fono. Que bom ter vocês aqui na live. Paula, agora eu queria saber o seguinte. Quem faz o diagnóstico da disfagia e quem trata? Então, o diagnóstico, muitas vezes ele precisa ser multidisciplinar. Quem vai fechar o diagnóstico é a fono. A fono vai fazer a avaliação. Mas muitas vezes, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico, a gente precisa sim da equipe multidisciplinar. Exames complementares, indicações de médicos para fazer um outro exame, para poder entender como é que está acontecendo dentro dessa cavidade oral. Um exame, por exemplo, videoendoscopia da deglutição, que a gente vê como é que está essa faringe, vê se tem paralisia de prega vocal, por exemplo, se essa laringe está tendo fechamento glótico, isso precisa de um otorrino, para poder nos ajudar a complementar, através do exame, a complementar o que a nossa avaliação clínica já é sugestiva. Então, a gente faz uma avaliação clínica e muitas vezes a gente precisa, sim, de um suporte também da equipe disciplinar para poder nos orientar se isso é realmente disfagia ou se é alguma outra alteração, por exemplo, medicamentosa, que esteja causando isso, postural, entendeu? Se a criança ficou entubada há muito tempo, a gente tem que saber esse histórico, né? E conversar com a equipe médica e saber quais foram as intercorrências que essa criança teve, que esse bebê teve, que pode ter traumatizado essa laringe, que esteja no momento causando disfagia. Mas aí é uma coisa que ela é regressiva facilmente, entendeu? É fácil de se contornar.
Então, nós damos sim o diagnóstico de disfagia, nós fazemos a avaliação, mas nós não descartamos a equipe multidisciplinar para o melhor diagnóstico. Muitas Sim. vezes eles são importantes, sim. E o tratamento quem faz é a fono. Desde que ela seja disfagia na fase preparatória na fase oral ou na fase faríngea. Na fase esofágica, não somos nós. Por exemplo, uma atresia de esôfago, não somos nós que vamos intervir. Aí, às vezes, são questões cirúrgicas, precisam realmente de intervenções médicas. Mas no que se diz respeito à disfagia orofaríngeas, somos nós, os profissionais habilitados para fazer a reabilitação dessas disfagias. Nós é que vamos Edivaldo fazer. está aqui falando, olha que coisa boa, duas profissionais em um único lugar. Beijo, Edivaldo, pai de Matheus, do nosso Matheus. Eita, coisa boa. Matheus arrasou hoje. Foi super bom hoje, não foi, Paula? Foi ótimo. Mas assim, Paula, deixa eu falar contigo sobre a questão dessa hospitalização que você citou, que no caso de crianças que passam muito tempo hospitalizadas, né? Vocês avaliam, tem essa avaliação toda. Agora eu queria saber, crianças que estão em uma hospitalização prolongada, geralmente elas estão com os de sonda, né? E aí eu queria saber como é que vocês fazem para fazer essa transição. Porque quando a criança ela já está com a maturidade, né? Que ela já alcançou a maturidade, tanto neurológica quanto a maturidade na questão da deglutição e da mastigação, quando vocês veem que ela está preparada para tirar a sonda, eu queria saber, vocês sabem esse momento, o momento certo e como é? Então, quando nós recebemos a indicação médica, né, para avaliarmos, nós precisamos ser chamadas pelo médico, que é toda a parte clínica, de estabilidade clínica, quem vai avaliar são os médicos. Então, se o paciente está estubado, se ficou bem, se está precisando de um CPAP, de um suporte ventilatório. Então, toda essa parte são os médicos, junto com os fisioterapeutas respiratórios da unidade de terapia intensiva, e vai avaliar e ver essa estabilidade. O que não quer dizer que, se o médico liberou para a fono atuar, não quer dizer que esse bebê esteja pronto para a nossa função. Porque muitas vezes, aparentemente o bebê está estável, mas na hora que a gente vai fazer uma intervenção, que existe um pouco mais de esforço desse bebê, do ponto de vista de organizar essa sucção, de fazer uma extração de um leite, de coordenar uma sucção de indução com respiração, nós percebemos que esse bebê ainda não está pronto. Por quê? O que é que vai fazer a gente parar ou avançar? Na hora da nossa avaliação, a gente vai sempre começar primeiro bem na questão organizando esse bebê. Como é que esse bebê está? Ele está muito largado? Como é que está o nível de alerta? Ele responde aos estímulos, né? Quando a gente vai manusear, ele responde aos nossos estímulos extraorais, intraorais. Nessa estimulação intraoral, a gente faz primeiramente uma sucção não nutritiva. O que é que a gente vai observar? Observar a questão de anatomia intraoral, se tem um palato atrésico ou ogival, se tem alguma malformação, questão de tônus, a sucção. Como é que está essa sucção? Essa sucção está vigorosa? Não está vigorosa? Ele dispara o reflexo de deglutição? Não dispara? Está coordenando com a respiração? Sucção, deglutição com respiração? E diante de toda essa avaliação, nosso olhar não pode tirar o olho do bebê e do nosso monitor. A gente tem que estar sempre olhando saturação, frequência respiratória e frequência cardíaca. Então, são os sinais clínicos do bebê e os sinais do monitor que vão nos dizer se todo o estímulo que a gente está ofertando, se o bebê está se desorganizando, está ficando irritado, está entrando em sonolência, está tendo soluço, não está respondendo, está com tremor de mandíbula, isso é fadiga. Então, a gente vai observando se ele está pronto ou não para a nossa intervenção. Então, em alguns momentos a gente diz, ele não está se desestabilizando. Então, ao invés de a gente estar ajudando, a gente vai estar desestabilizando. Então, não é a hora da gente entrar. E aí a gente espera ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de estabilização do ponto de vista respiratório, que na maioria das vezes é o que prende mais eles quando são muito prematuros, displasias pulmonares, né, que deixam eles bem instáveis. Então, a gente espera estabilizar um pouquinho e depois a gente vai fazer a intervenção. Chegando na intervenção, aí a gente vai ver, está coordenando bem a sucção da indução com a respiração? Tá legal, vamos fazer o teste via oral. Com via oral não está coordenando tanto. Nós sempre vamos priorizar o aleitamento materno, desde que haja o desejo da mãe e a prontidão da mãe para estar livre naquele momento. Então, mesmo que o bebê não coordene esse líquido ainda, nesse estímulo de sucção, deglutição, respiração com volume de leite, nós podemos também intervir
com aleitamento materno, com a mama vazia, por exemplo. Se tivermos disponibilidade para isso, a mãe extrai o leite, esse leite vai para a sondinha, que a gente não tira a sonda de uma hora para outra, né? É uma coisa que vai fazendo o desmame gradativo. E esse bebê ele pode sim ter o treino dessa sucção, deglutição com respiração no próprio seio materno. E aí devagarzinho vai se aumentando, caso seja possível. E existem outras técnicas. Existe a sonda dedo, uma sondinha que se coloca no dedo, com gavagem, e vai fazendo o treino. Existe o copinho, existe a mamadeira colher. Então, cada criança é avaliada de forma única. E vai se observar a necessidade daquela criança e o que é que nós podemos oferecer para o melhor para aquele momento. Entendeu? Se o melhor é a sondinha dele, é a sonda dele. Se tem a mãe ali com leite, o bebê já pode mamar, vamos botar no peito para mamar. Se a criança não está tão estável ainda para fazer uma deglutição de líquido, vamos treinar no peito da mãe, no peito vazio. Então, são várias estratégias que tem, mas somos nós que também comandamos esse barco aí para fazer a retirada dessa sonda. O desmame da sonda. Muito legal. Bem legal. Então, quer dizer que a não impossibilita a amamentação. A amamentação com leite, se ela tiver com penetração laríngea, o risco de broncoaspiração, sim. Porque se eu tenho uma criança que ela não está fazendo uma proteção de via aérea eficaz, eu não posso, de forma alguma, pôr essa criança em risco. Porque a prioridade é a estabilidade clínica e o padrão respiratório. Eu não posso ser uma causadora de mais uma intercorrência, além das que ela já tem, que ela já está ali. Então, o que acontece? Se ela tem só uma questão de, se a gente pode ajustar, é só uma questão de pega, é só uma questão de sucção, coordenação, sucção, deglutição com respiração, mas que com algum manuseio, ou então com algum treino de sucção nutritiva, ela já pegou, ou a postura, né? A gente pode mudar a posição dessa mamada. Existem várias formas de se colocar esse bebê no peito. E às vezes as mudanças posturais favorecem uma melhor coordenação com a deglutição e respiração. Se funciona, beleza, vamos em frente. Mas se ela tem um risco da penetração laríngea ou da broncoaspiração, não é o momento. O momento é treinar mais essa sucção com deglutição, ganhar mais tônus, ganhar mais força de ejeção de língua, elevação de laringe e proteção glótica. E a prioridade sempre é proteção de via aérea. A gente nunca vai arriscar um bebê ou uma criança se ela tiver um risco de broncoaspiração. A gente tem que ir por outras alternativas para trabalhar o que é necessário para fortalecer o que a gente quer, que é a produção de via aérea. Uma vez fortalecido, a gente faz os novos testes. E aí a gente vai evoluindo. Tá bom, legal, Paula. Quando uma criança chega para você no seu consultório e ela tem o diagnóstico de disfagia, como é que é feito esse tratamento, né? Eu quero que você fale assim dos pontos principais, como é feito esse tratamento e como os pais eles podem ajudar em casa a partir desse tratamento. Certo. Então, o tratamento de disfagia, existem vários métodos e várias formas de intervenção. E nós temos que, primeiramente, avaliar cada caso individualmente. A mesma criança, duas crianças, ela pode ter a mesma patologia, mas a forma de intervenção vai ser diferente. Porque, de acordo com a avaliação, é que eu vou ter as respostas daquela criança. E baseado nas respostas daquela criança, é que eu vou poder traçar um plano terapêutico que seja eficaz e o mais indicado para aquela situação. Então, eu sempre falo muito para os pais isso. O seu filho é único. Então, eu vou olhar para aquele filho, qual é a estratégia terapêutica que eu vou usar, eu tenho que raciocinar do que eu estou vendo. Então, existem diversas formas. Tem estimulação tátil térmico gustativa, crioterapia, o manuseio, né, da musculatura, os alongamentos, o manuseio miofascial, adequação postural, adequação dos utensílios, de volume, de dieta, de consistências, a laser terapia, que eu trabalho muito e amo a laser terapia. Tem a eletroestimulação, o uso das bandagens. Então, assim, existem diversas formas de você intervir na reabilitação da disfagia. Mas aqui eu vou dizer, o principal de todos esses métodos são as nossas mãos e o nosso olho. Porque não adianta, sabe, Renata, eu tenho um artifício gigante, eu tenho um monte de coisa, e não saber como intervir com aquele método. Não vai funcionar. Não vai funcionar nada. Você não... Por que eu estou com bandagem? Eu fiz algum preparo antes? Eu fiz algum preparo dessa musculatura antes para poder ganhar a bandagem? Por que eu vou fazer o laser? O que é que eu quero com a função daquela musculatura fazendo o laser?
E uma coisa interessantíssima na questão da reabilitação é que eu tenho sempre em mente, é função. Nenhuma criança aprende a comer sem comer. Nenhuma criança aprende a deglutir sem deglutir. Então não adianta, Renata, eu ficar fazendo só exercício, dando estímulo, mas se eu não favoreço para aquela criança o planejamento terapêutico, o planejamento motor, quer dizer, terapêutico, o planejamento motor, para que ele consiga fazer a execução daquela função. Funcional. Isso é verdade. Sim. A gente, assim, de neuro, né, a gente tem esse objetivo final, que eu acho que é o principal, é a função. A gente tem que dar aquele estímulo, mas pensando na função. É como você falou, a gente usa as mãos da gente muito bem, mas o olhar a gente tem que estar de acordo com a função. E eu acho assim também que o ambiente, né, você conhecer a família, você conhecer os hábitos familiares, eu acho que isso é o principal. Porque de acordo com os hábitos daquela família é que a gente vai tratar o paciente para ele ter uma função. Eu acho que isso é um objetivo principal mesmo, Paulo. Até porque na nossa clínica é pouco tempo. A criança passa muito mais tempo em casa. Não é? Ela vai ser alimentada, no meu caso, vai ser alimentada várias vezes por dia, várias vezes por semana. Então, se a gente não tem a família como parceira terapêutica, que confie e que acredite no que está sendo trabalhado e no que está sendo passado para essa família, não funciona. Porque a gente pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo no consultório, mas se não, essa criança, se ela não mantém aquela repetição, ela não vai aprender, a gente aprende por repetição. De tanto ela fazer o correto, ela vai aprender a fazer o correto, né? No caso da fisioterapia, de tanto treinar o sentar, a tomada de peso, ela vai começar a fazer isso. Não é só na clínica, ela também tem que ter isso em casa. Sim. E aí essa junção multidisciplinar é maravilhosa, quando você tem uma criança que tem uma equipe que se comunica. Porque aí você só consegue trazer a família para esse meio e todo mundo fala a mesma língua. Então, eu estou trabalhando mastigação, eu preciso de rotação, né? A criança está trabalhando já o plano transverso. Aí eu falo, Renatinha, vamos trabalhar mais o plano transverso, porque eu estou trabalhando mastigação, que eu preciso soltar mais essa mandíbula do paciente. E aí a mãe também já sabe disso e em casa ela também já faz esses outros planos. Então, aí realmente a terapia, ela anda muito. O raciocínio clínico é muito importante, né, nisso tudo. Traçar os objetivos certos de curto, médio e longo prazo é uma coisa também importantíssima na reabilitação. Muitas vezes a gente recebe crianças que o desejo dos pais, às vezes, é o objetivo final, assim, é o objetivo de longo prazo. E a gente tem que mostrar para eles, seu filho está desse jeito hoje, não quer dizer que ele vai ficar assim para sempre. A gente precisa conquistar o primeiro passo, que ele fique bem no primeiro passo, para que a gente conquiste o segundo, para que ele chegue nesse terceiro, que é o seu sonho. Senão ele não vai chegar nunca, ele vai ter sempre frustrações. Então, trabalhar com reabilitação, você deve vivenciar muito isso, é você trabalhar sempre com o desejo da família. Sim, né? Porque a gente não com metas, né? A gente não sabe ainda o que a criança quer. Né? A gente entende a criança, a gente tem uma ponto de comunicação, mas a família já vem com a carga de desejo. Eu quero que meu filho coma isso, eu quero que meu filho tenha sonda, eu quero que meu filho ande, eu quero que meu filho sente. Então já vem com essa carga. Então cabe a nós falar com toda a verdade e transparência, mas dentro, traçando o objetivo, não é tirando as esperanças, pelo contrário. Dando a esperança de que, falando com propriedade, né, com metodologia científica, baseada em estratégias sempre bem fundamentadas, mas que é possível chegar nesse patamar que eles querem, fazendo toda a terapia gradual. Que isso aí é o que é muito importante. E assim, Paula, eu digo assim também, que os pais, eles fazem parte da equipe. Porque a gente diz, não, a equipe multidisciplinar, as pessoas, né, pensam logo, a equipe é um médico, é um fisioterapeuta, é um nutricionista, é um fono, é um TO. Isso. Mas não, os pais, eles estão dentro da equipe com a gente. Porque a partir do momento que a gente diz, que você fala comigo, Renata, trabalha a lateralidade porque eu vou começar a trabalhar o plano transverso com o meu paciente. Vê se tu dá um gás aí, porque eu acho que a equipe é isso, né? Vê se tu dá um gás aí na lateralidade, tá bom, beleza. Mas a partir do momento que você diz, mãe,
vem cá, ó, vamos conversar. Eu conversei com a física, a gente tá com esse objetivo aqui. Eu quero que você também faça em casa. Eu vou te mostrar como é. E aí, querendo ou não, ela está integrada na equipe, né, Paula? A gente fala assim, equipe Exatamente. multidisciplinar, mas os pais estão também dentro da equipe. Vocês têm que se sentir como se fossem também terapeutas, né? Porque eles estão Exatamente. muito mais tempo com as crianças do que a gente. A gente é 1 hora, muitas vezes pouquíssimas horas por semana. Isso. E aí eles começam a acreditar até mais, porque quando eles começam a Isso. fazer e eles veem que é possível, né, que tem o retorno, que tem os Tem ganhos, ele fala assim, ganhos. o que eu fiz em casa, que eu aprendi lá na terapia, que ela disse para fazer, deu certo. Porque às vezes eles se sentem incapazes. Muitos pais acham Sim, que não vão conseguir, porque não tem o estudo, não tem a prática, não tem as técnicas. Mas não é assim. Isso o treino leva à perfeição. Então, quanto mais eles treinarem com seus próprios filhos, eles vão acabar fazendo da forma que correta. E eles vão ficar assim encantados, né? Eles ficam encantados. Quando eles fazem, eles repetição. produzem assim, né? Aquilo que foi visto no consultório e treinar e conseguem, né? E aí eles começam a ver o retorno. É aquele feedback maravilhoso, né? Que eles têm do próprio filho. E aí cada vez que eles veem o feedback melhor, eles querem mais, né? Que É eles veem, poxa, isso. eu sei, então eu quero mais, então eles fazem mais. Então eles acreditam na terapia. Eles começam a acreditar que a reabilitação realmente está funcionando. Porque uma coisa que é muito interessante, que chega às vezes para mim, que eu fico às vezes assim agoniada, e quando chega meu filho agora é manutenção. Saiu de lugar tal, lugar Não, X, precisa lá, e disseram que é manutenção. O menino com 4 anos de idade, já com o diagnóstico de manutenção. Aí você vem cá, vamos embora, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos ver o que ele tem, né? O que é que ele tem de bom no momento, o que é que ele já tem, que possui, e vamos ver o que é que ele tem potencial para. E dentro desse potencial para, qual é a estratégia que eu vou usar? Então não tem sim. isso não, tem a neuroplasticidade, tá aí, gritando para A gente, esse a gente tem, Paula, a gente é adulto e tem neuroplasticidade, a gente aprende a dirigir, Pois é. O né? paciente que tem um AVC não tem, não é? Não se trabalha a neuroplasticidade, porque a gente não vai fazer isso com a criança. Então é muito triste, às vezes, os diagnósticos fechados, sabe, Renata? Eu Que acho a gente também. fica muito. Ah, porque tem um diagnóstico tal, vai para GTT. É o meu caso, eu chego assim, várias crianças assim, diagnóstico X é GTT. Se calma, minha gente, não é porque o diagnóstico X é grave. Mas às vezes você tem um caminho ali, você descobre que a criança tem um potencial incrível, incrível para a reabilitação, e que ninguém olhou, porque olharam o nome, o diagnóstico do paciente. Entendeu? Pois Então, é. isso para mim é cruel, é cruel. Manutenção, eu não acredito. Assim, inclusive, uma seguidora aqui comentou em uma das minhas postagens que ela falou que o filho estava atualmente em manutenção. Não sei o quê. Aí eu até usei o termo entre aspas. Aí eu falei, manutenção por quê? Quantos anos seu filho tem? Porque assim, Paula, a gente, adulta, a gente consegue ter plasticidade cerebral, a gente reabilita pós-AVC, que pessoas tiveram AVC com 30, 40 anos, e a gente consegue ganhos por conta da plasticidade cerebral. Como é que uma criança de 4 anos, 5 anos, 3 anos, que está no auge, assim, na primeira infância, que a gente está fazendo conexões cerebrais importantes, como é que Exatamente. ela não vai ter aprendizados? É só manutenção. A gente não pode É, pensar dessa forma. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Diagnóstico muito fechado. Eu acho que a gente isso. tem que batalhar para que isso não aconteça, porque não existe diagnóstico fechado. Eu falo até na questão do diagnóstico, que isso é uma frase que muitas mães falam. Diagnóstico não é destino e não é. Se você Isso acreditar não é nisso, não é. Né? E assim, eu é, acho que você, assim, eu ia falar isso no final, mas eu vou já, a gente tá falando sobre isso. Eu acho você muito humana, eu acho que é por isso que eu quis lhe convidar para essa live, porque você tem essa humanização, sabe, Paula? Assim, dentro de você, que você acredita que a criança ela vai sair da sonda e que ela vai conseguir mastigar e que ela vai conseguir deglutir, ela vai comer na mesa com os pais é, e vai fazer uma refeição. Eu acho isso isso porque maravilhoso. e assim, porque às vezes é muito prático, né? Você dá um diagnóstico no GTT, porque você está pensando realmente na questão nutricional, né? O médico está prescrevendo ali porque quer a criança nutrida. Certo, eu Sim. também acredito nisso e tem que ter. A nutrição a gente também tem que priorizar sempre. Porque uma criança desnutrida, ela não ganha tônus. Ela não ganha tônus, ela não vai ter força muscular para nada, nem para respirar direito, nem para tossir, para se defender. Então a gente precisa sim de uma boa nutrição. Mas esse diagnóstico de GTT precoce, às vezes eu acho que é muito mais fácil.
né? Do que você Sim, pensar e botar a cabeça para funcionar, né? Então, é isso que a gente tem que mudar, essa realidade, é pensar. Você ser terapeuta de reabilitação é trabalhoso, não é fácil não, porque o raciocínio é sessão a sessão. Não é nem paciente e paciente, é cada sessão. A gente tem que diferente. pensar no só sinal que a gente quer naquela sessão, para atingir o objetivo que a gente quer. E aí, assim, é trabalhoso, é cansativo, né? Mas é prazeroso demais quando você tem o retorno. Muito. Então, essa Paula, questão de humanização é isso mesmo, é você abrir o coração para enxergar a criança como ela é, não o papel, não o nome. Como ela é o realmente, assim, o que é que ela tem diagnóstico, de bom, não é o diagnóstico, é o que ela tem de bom e vamos atrás do que ela tem de bom. É isso aí. verdade. Paula, só aproveitando que você está abordando isso, e eu falei da questão da sua humanização, eu queria saber, assim, como é a sua experiência? Assim, eu queria saber mais sobre a sua experiência no consultório, se tem alguma história, né, que lhe deixou, assim, muito angustiado, que você estudou muito, ou que você deixou você muito feliz, que teve resultados maravilhosos. Queria que você falasse da sua experiência e aproveitasse e falasse um pouco, assim, de casos, né? De casos clínicos que te deixou muito assim, muito surpresa. Eu tenho várias histórias, viu? Se eu vou ficar contando aqui, a gente vai virar meia-noite, a live não acaba, porque são muitos anos, quase 20 anos de história. Não é brincadeira, não. Já peguei muitos abacaxis, já descasquei muito abacaxi, que ficaram doces depois, né? Então, assim, eu tenho uma história que foi um divisor de águas na minha cabeça, e eu vi o quanto a fonoaudiologia é importante. Que foi lá atrás, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no Beneficência Portuguesa. E eu ainda estava fazendo minha pós-graduação, tudo, e tinha uma paciente que eu atendia, eu tinha feito avaliação clínica, e eu sabia que ela não transpirava. Cervical, pelos sinais clínicos dela, eu tenho certeza que ela estava broncoaspirando, e não ia tirar a sonda dessa paciente. No dia seguinte que eu fui atender a paciente, eu fui ver o prontuário, o médico estava dando alta para a paciente, já tinha tirado a sonda dela, e estava dando alta, isso há 17 anos atrás, tá? Muita coisa já mudou, graças a Deus. Mas estava lá, a alta prescrita do paciente, e eu disse, não, meu Deus do céu, o paciente vai morrer. Porque ela vai passar o resto, vai continuar comendo, pela via oral, e vai chegar aqui com infecção respiratória grave, direto para UTI, não vai dar certo isso. Fui atrás do médico, isso em São Paulo, eu toda me achando, Meu... recifense, me achando lá na Beneficência Portuguesa. Fui atrás do médico, eu falei para ele, doutor, eu queria para ele conversar com você, essa paciente, ela está broncoaspirando, ele não está não. Eu disse, está, eu já avaliei, ele fez, eu vi ela comendo o almoço dela inteiro, e ela não deu uma tosse. Aí eu disse, doutor, existe aspiração silente, quando o paciente ele não tem reflexo de defesa de via aérea, ele pode comer uma feijoada, e a feijoada vai para o pulmão, você vai olhar para ele e vai achar que está tudo ótimo. Mas a paciente broncoaspira, eu posso lhe pedir um favor? Cancela a alta hoje, deixa a alta para amanhã. Eu vou pedir um vírus de glutograma, que lá no hospital tinha esse exame já de fácil acesso. Eu vou pedir um vírus de glutograma e depois você vai ver o resultado desse exame. E aí sim o senhor vai ver que eu estou certo, tá bom? Corri, peguei fiz o exame com ela, abri o auditório, assistimos o exame, a paciente broncoaspirava maciçamente, tudo entrava no pulmão dela. Broncoaspiração maciça, que eu sabia que era. Ele ficou de queixo caído. Eu disse, Paula, me desculpe por não ter valorizado o seu diagnóstico, por não ter valorizado a sua profissão. Essa paciente agora é sua. Quem vai dar alta para essa paciente agora é você. Você está no comando do caso. Veio recém-formada, assim, fazia um ano só que eu estava em São Paulo, e ele me deu essa autonomia. Ali eu vi a importância da fonoaudiologia, o quanto nós somos importantes. E o divisor de águas na vida do paciente. Nós podemos trazer com certeza. qualidade de vida ou não, tirar a qualidade de vida do paciente também. Né? Então, assim, esse foi o primeiro. E aí eu jogando para uma situação bem recente, se eu for falar todas no meio, a gente não acaba. Uma paciente minha que chegou para mim faz 2 meses, com diagnóstico, ela tem Arnold Chiari, tem hidrocefalia e tem mielo. E está customizada, tudo com diagnóstico. A doutora Paula, todo mundo fala que minha filha é para GTT. E eu queria a sua opinião, é o que vai ser o divisor. O que você disser para mim é o que eu vou escutar. Mas está todo mundo querendo fazer GTT dela, porque o quadro dela é bem comprometido e tal. Fiz a avaliação dela.
Ela tem deglutição ótima, super funcional, elevação de laringe. Fiz vários testes com ela, nada saía pela prática de aspiração, nada. Isso nas clínicas já estáveis. Começamos a fazer o treino, ela tá eu já tirei a sonda dela faz um mês. Por coincidência, hoje a mãe fez uma postagem dizendo um mês que minha filha comeu pela boca, está ótima, perfeita, saúde maravilhosa. E assim, você vê a vitória diante de todo mundo dizendo não. E ele ia evoluir para bom. GTT, não era assim? Estou te escutando não, agora. Tu tá me ouvindo agora? Renata, Agora tá? tá bem baixinho. Tá baixo, é? Agora ficou. Eu tô dizendo, e ela ia evoluir para GTT, não é assim? Tá muito baixo, Renata. Aumenta teu som. Tá me Deixa eu escutando tirar bem? o fone. Deixa eu tirar o fone. Deixa eu ver se vai agora. Gente, vocês aí é que tá na live, vocês é que tem que... E Estão agora? escutando bem? E agora? Não? Eu acho que foi bem uma travadinha. Vocês estão escutando, gente? Dê aí o feedback. Estou escutando Paula, me escutando direitinho. Nada, E Paula? aí? Deixa o pessoal Você... responder. Ó, Everton tá dizendo que sim. Everton, Eu você tô tá escutando escutando? muito baixinho. Meu Deus, será que eu não posso no meu celular? Tá no máximo aqui. E agora? Vê aí. E E agora? agora? Tá escutando, não? Eu vou dar ouvido assim pra te escutar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live, aí eu salvo o vídeo e eu volto. Tá Será? certo? Eu volto, Tá bom, tá bom. tá? Eu Vai. vou encerrar, mas a gente vai voltar. É só para ajustar. Voltou? Pronto. Eu... Senhor. Deve ter sido a internet. Deve ter sido. Menina, essa dificuldade de escutar tão grande, meu Deus. Mas às vezes a internet dá uma travadinha, porque na quinta-feira tem muitas lives. Aí a internet meio que buga, sabe? O Instagram também. Mas enfim, só para continuar da menina, ela ia evoluir para GTT e teve alta da sonda. E aí eu consegui tirar a sonda dela, ela tá comendo por via oral já faz um mês. Clinicamente ela está maravilhosa. Pelo contrário, diminuiu até a secreção. Tirar. Ah, Tirei o tá fone, ouvindo? porque ela tá dizendo que tá dando eco. Pronto, agora Eu acho que ainda tá dando eco. não, mas tá bom, tô te ouvindo bem. E assim, casos como esse, Renata, são vários, sabe? De chegar criança já com diagnóstico de GTT. Eu já tirei GTT de criança. Quando eu trabalhava no IMIP, eu via uma criança uma vez por semana só, e a criança já era condenada, assim, não comia nada pela boca, porque o diagnóstico de GTT, e a mãe acreditava naquilo e não estimulava mais nada de via oral para o filho, porque achava que ele broncoaspirava tudo. E aí, quando eu fui... Não, ele tem potencial, vamos começar. Mas ele vomitava só em tocar. Só em tocar a boca ele vomitava. E ele tinha GTT, e só em tocar o alimento, cheirar o alimento ele vomitava. E aí eu consegui trabalhar toda a questão da introdução alimentar, toda essa questão sensorial dele, de aceitação alimentar, intra-oral, a gente foi aumentando 10 ml, 20, 30, 50, 60, uma dieta por dia, duas por dia, e tirou GTT. Já pensou? Então são Tá casos todo assim mundo que dizendo, eu não escuto Paula. Agora eu tô te ouvindo, bom demais. Eu não sei. Ó, agora está legal. Então, eu acho que é realmente essa oscilação. Eu acho que tá oscilando muito a internet e o Instagram tá oscilando muito. Tá oscilando. Mas a gente tá quase encerrando. Falta Mas 10 dá pra ouvir. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Tá baixinho, mas dá pra ouvir. minutinhos. Então a gente vai. Paula, só assim para a gente encerrar, eu, pelo visto, não tem nenhuma dúvida, eu acho que foi mais uma troca de informações, as pessoas estão mais na questão informativa mesmo. Só para a gente encerrar, eu queria saber assim, no geral, como as famílias chegam para você, né? Assim, como é que elas chegam com esse diagnóstico? Qual é o sentimento que elas têm e qual é o sentimento que elas saem, assim, da sua experiência? O que é que você nota? Como elas saem do seu consultório e como elas chegaram? Isso é interessante a gente analisar também, porque tem a questão de metas, né, Paula? A Renatinha tá tão baixa que eu não tô te vendo direito, não, meu pai.
Tá bom. Fala mais alto, tá? Fale mais alto. Deixa eu botar o fone então, para eu falar um pouco mais alto, porque aí eu falo no microfone. Tá, Agora melhorou? melhorou. Eu tava perguntando para você assim, mais ou menos uma última pergunta, mas bem rápido, porque eu quero só fazer só mais umas duas perguntinhas para a gente encerrar, mas falta 10 minutos. Mas assim, eu queria saber como é que as famílias chegam para você com o diagnóstico no consultório e como elas saem, assim. Não que você deu alta, mas assim, ao longo do tratamento, como é que elas reagem desde o momento que chegou para você? Então, elas chegam para mim muitas vezes já bem desgastadas, sabe, Renata? Às vezes chegam depois de já terem passado anos rodando em terapeutas, clínicas, às vezes vêm de outros estados, às vezes moram no interior, não tiveram acesso a uma profissional, né, que trabalhasse na área de disfagia. E às vezes elas vêm muito desenganadas. Muitas já chegam assim, o que der deu, o que não der não deu. E aí quando eu faço a avaliação, eu procuro sempre explicar muito, todo o detalhe. Tudo que eu estou fazendo com a criança, eu explico muito por que eu estou fazendo aquela intervenção, aquela avaliação e o que, é que a criança tem de bom. Eu sempre procuro mostrar e procurar na criança o que é que tem de bom. Eu não fico procurando, tem isso, não faz isso, não consegue isso, não, não. O que não tem, o que ela já faz de mim, eu tô lá, eu sei, eu tô vendo, eu vou anotar na minha avaliação. Mas aquela mãe, ela já está muito sofrida, muito desgastada. Ela não quer mais ouvir que o filho broncoaspira, que o filho não controla o pescoço, que o filho tem que se desenvolver isso, aquilo, outro. E mais cobrança, cobrança, cobrança em cima dela, de que o filho tem que conseguir. Não, meu papel não vai ser mais esse. Isso eu sei que ela já sabe. Só que aí meu papel é mostrar, ó, teu filho, ele tem esse potencial aqui. Você sabia disso? Às vezes ela nem sabe do ponto bom. Você já percebeu que quando, ó, o meu estímulo que eu estou fazendo, olha o que ele fez com a boca. E às vezes a mãe fala, meu Deus, ele nunca fechou a boca assim. Meu Deus, ele está engolindo. Ele nunca engoliu desse jeito. Aí você está vendo isso? Isso é a intervenção correta, causa as respostas corretas. Então, o direcionamento da intervenção no momento certo, no local certo, sabendo o que eu quero como resposta, porque a gente só pode ter um olhar para a resposta de acordo se eu sei o que é certo e o que é errado. Eu tenho que saber o que eu quero esperar para eu avaliar a resposta. Se eu estimulo, mas eu não sei qual é a resposta que pode vir, vai passar batido coisas boas, né? Eu vou perder momentos maravilhosos. Então, o olhar é muito isso. Eu vou tocar naquele lugar, mas eu sei qual é a resposta que eu quero daquele paciente. E aí, quando acontece, eu sei explicar para a mãe a ponte, né, do que eu fiz, do que aquela criança deu de retorno. Então, elas começam a sair com muita confiança de que, pelo menos, tem um caminho, tem uma esperança e que tem um planejamento. E a gente vai fazer esse planejamento juntas, como a gente falou. Eu digo, eu não estou aqui sozinha, nem você está sozinha. Estamos juntas, somos uma equipe. Eu sempre trago a mãe para muita confiança na equipe que nós somos. E aí funciona super bem. Porque eu E acho qual era a outra também. mesmo? Eu não lembro. A segunda Porque. parte. Tu tá me ouvindo agora? Direito? Vai, continua assim. Eu boto bem pertinho, mas eu escuto. Não, porque assim, a gente sabe da importância da alimentação para o crescimento e desenvolvimento da criança, Paulo. Então, assim, se ela está se alimentando, se ela consegue se alimentar, seja por sonda, seja porque deglute, de tá com dificuldade de deglutir. Mas, assim, a importância da alimentação para o crescimento e desenvolvimento da criança é muito importante. Então, eu acho que é muito angustiante para aquela mãe ter que assim, ter que carregar, a palavra eu acho que é essa, carregar um diagnóstico, seu filho tem disfagia e vai ficar para sempre, dependendo de uma sonda ou de alguma outra coisa. Eu acho que realmente elas chegam com essa angústia, sabe? Assim, como se fosse um Um destino, fardo. um E fardo, sabe? é um peso que eles levam por muitos anos. Porque tem criança que fica de sonda, de GTT, e aí a questão de socialização, vem isso mais com a família inteira. Eu não posso ir para Sim. tal lugar, porque eu tenho que levar a dieta do meu filho, tem que esterilizar, tem que ter o lugarzinho certo para poder botar a dietinha dele. Então, isso mexe com a família inteira. Então, quanto que se perde, né, por essa questão de não se alimentar, né, a falta da alimentação por via oral, né, de questão mesmo miofacial, de musculatura, de respiração, porque tudo que a gente trabalha, a musculatura da gente miofacial, nós favorecemos com a ação, sons que a criança às vezes passa em pico, quando começa a se alimentar.
começa a emitir novos sons, porque trabalha a musculatura miofascial, trabalha a caixa ressonantal. Porque também a musculatura laríngea faz parte também da fonação, não é só proteção de via aérea para a deglutição. Então, na hora que a gente trabalha essa elevação de laringe, essa mecânica com a deglutição e treino, melhora também essas questões fonatórias. Então, a criança ganha muito treinando essa alimentação. E aí a responsabilidade é sempre grande, né? Trabalhar com disfagia não é fácil, não é da hora para um dia para a noite que se trabalha, mas é apaixonante quando se sabe o que faz e que se tem um objetivo e que a gente consegue resolver assim muito problemas e dificuldades das crianças. Isso realmente é muito gratificante, é o melhor presente que a gente tem. Mas acho Então, que já está assim, com tempo. eu acho assim, para encerrar, eu quero que você fale por que é importante a humanização nos seus atendimentos. Encerre com essa. Sem humanização, não tem reabilitação, né, Renata? É uma coisa mecânica. Nós somos instrumentos, nossas mãos, como eu falei, nossas mãos não são nossos maiores instrumentos, nosso olhar, mas acima de tudo, nosso coração. Eu não tenho como trazer uma reabilitação, trazer essa mãe para uma terapia, para fazer ela vir. Eu tenho mãe que pega um carro 2 horas e meia para vir para a minha terapia, 2 horas e meia para voltar. E vem para me ver. Então, se essa criança não é acolhida, se esses pais não são acolhidos de coração, com verdade, porque a gente sabe, eles sentem, a criança sente também a humanização da gente. A Sim, criança sente o nosso toque, a criança sente o nosso olhar. E eles falam do jeitinho deles, com um olhar, com um sorriso. A gente tem que entender a criança. Na hora que a gente entende a criança, se ela está legal aquele dia, que não está, com um olhar, até com um jeitinho de se esticar, um pouquinho mais de reflexo, a gente sabe que ele não está num dia legal, aqui está aceitando mais o estímulo, aqui não está, hora de ir mais fundo, hora de parar. Isso é humanizar. Isso é você enxergar a criança como ela é. Ela não é um robô, é como a gente. Tem dia que a gente acorda bem, tem gente que acorda com vontade de comer, tem gente que não quer comer de jeito nenhum. E eles não são mecânicos, eles não são marionetes que botam numa cadeira, que vai com uma terapia, vai para outra, e ninguém pergunta se está legal, se não está legal, se está tudo bem. Então, nós que vemos eles com frequência, somos papel, sim, de humanizar também, trabalhar essa humanização, que sim, eles têm essa confiança na gente. Através da humanização, é confiança que eles vão ter. Você olhar para a criança de verdade, ele sentir que você parou porque ele deu o sinal dele de que ele não queria mais, que ele permitiu até onde você poderia ir, você respeitou. Existiu respeito na terapia entre você e o terapeuta e o paciente, gera confiança. E com confiança, você gera uma terapia muito mais bonita. Porque ele vai vir da prazerosa. próxima vez que ele vier, ele vai vir mais tranquilo, ele não vai vir na defensiva. Ele vai vir sabendo que existe um respeito, existe amor, existe carinho, cuidado, respeito, atenção. E aí ele relaxa na terapia. E aí ele rende mais na terapia. E aí os pais também ficam mais tranquilos. Então, é um ciclo lindo, sabe? Trabalhar em humanização não é inclusão. Inclusão já se fala muito em inclusão. Vamos trazer acessibilidade, vamos fazer eles entrarem em lugares com mais facilidade, os direitos deles, isso é lindo. Mas a humanização é não olhar eles como coitadinhos. É olhar o que eles têm de bom. Dizer, caramba, velho, tu faz isso, tu consegue isso. Eles entendem. Do E jeitinho deles, mas eles entendem. intensificar. Eu acho também, eu concordo demais com essa questão de pegar o que ele tem de melhor, né? No nosso caso, as nossas crianças pegar o que tem de melhor, intensificar aquilo. Eita, tu é bom nisso, então vamos dar um gás nisso aqui, porque se tu é bom nisso, tu pode ser melhor em outras coisas. Então vamos lá, né? Eu acho que você Isso resumiu aí. assim, a humanização tem que estar andando junto com a reabilitação, porque senão realmente ela não funciona. Isso. Paula, eu queria muito, muito agradecer sua presença aqui. Foi um prazerzão para mim, assim, ter você aqui na minha página. A gente só tem 2 minutos, o Instagram aqui tá me... Ai, meu Mas Deus. assim, a gente encerrou certinho, né? Eu que te Mas assim, agradeço. eu te agradeço muito, muito, muito. Eu acho que você é uma baita de uma profissional, que você é maravilhosa. Eu tenho muitos relatos bons que pessoas próximas falam de você, que você é uma profissional assim muito competente, dedicada, humanizada, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. E eu espero que você tenha muito, muito, muito mais sucesso na sua caminhada. Eu acho que você merece muito. Um beijo
Renatinha, obrigada, meu amor, por esse tempinho aí. Deixa eu te agradecer. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca. Foi maravilhoso. Você também é uma profissional aí maravilhosa também. Os relatos seus também são maravilhosos. Eu sei que a gente vai caminhar muito juntas ainda aí. Com Com certeza vamos certeza. trocar ainda muitos pacientes. E nós duas juntas aí, quem vai ganhar são eles. Eu tenho certeza que vai ter muita história bonita para a gente contar em próximas lives, se Deus quiser. Com Obrigada de certeza, coração, Paulinha. viu? Beijão. Boa noite para vocês, Boa noite, gente. Foi pessoal. Obrigada ótimo. por Boa todo mundo noite, aí. Boa noite gente. para todos. Últimos segundos aqui restantes, mas a gente conseguiu. Beijo. Foi ótimo. Deu tudo Tchau, certo. tchau. Tchau.